Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Jashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. Minhas reverências a ti, ó servo de Sarasvati Goswami, que está tão bondosamente pregando a mensagem de Sri Chaitanya Deva e retirando do Ocidente toda a mentalidade de niilismo e impersonalismo. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sarvasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje vamos ter mais essa aula do Bhagavad Gita, os versos 62 e 63 do capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita. Esses dois versos, eles dão assim, detalhadamente, o modo como nos envolvemos com essa natureza material, Krishna detalha assim, de uma forma bem simples esse entendimento para entender por que nós estamos caindo sempre aqui nessa energia material e vivendo esse ciclo assim, interminável de samsara, de nascimentos e mortes. Então Krishna, usando a sua inteligência, porque o Bhagavad Gita é uma manifestação da inteligência superior, a inteligência de Krishna, nos dando essa oportunidade de compreender esse processo interno, que acontece na nossa mente, para que possamos nos livrar definitivamente dessa natureza material. O objetivo, de todos os seres vivos que estão nessa forma humana de vida, se destina realmente a ter esse autoconhecimento, essa autorrealização e, por fim, através da prática interna, espiritual, possamos nos liberar definitivamente das garras da energia material. Então Krishna, nesse verso 62, ele está dizendo: enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles, e de tal apego se desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira, a raiva, a ira, a frustração. O verso 63 diz: e dessa ira surge completa ilusão, e da ilusão a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência, e ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Então, antes de falarmos aqui mais especificamente, vamos ver o significado do devoto puro Srila Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada diz que alguém que não é consciente de Krishna sujeita-se a desejos materiais enquanto contempla os objetos dos sentidos. Então, nessa primeira linha aqui, Prabhupada está explicando que uma pessoa que vive assim, simplesmente uma vida material, sem estar consciente de quem é Deus, uma pessoa que não está rendida a Krishna, geralmente vai ficar apegado à matéria, porque ele está sempre assim, contemplando os objetos dos sentidos. Os nossos sentidos contemplam os objetos dos sentidos, e então ficamos envolvidos por aquilo que está desenvolvendo o apego, toda
a consideração, né, a realização que temos que ter é isso. Quanto mais estivermos dando atenção aos objetos dos sentidos, pensando que somos separados de Deus e de todas as coisas, então vamos desenvolver apego por alguns objetos, né, ou pessoas materiais, e por outros objetos vamos assim ter aversão. Ou então com certas pessoas também não vamos ter assim tanta simpatia. E isso é tudo que acontece na nossa relação com a energia material quando não estamos conscientes de Deus. Esse jogo, né, de apegos e aversões. Então, Krishna fala, né, que quando contemplamos os objetos dos sentidos, desenvolvemos apego a eles. Esse apego, né? Krishna diz no Bhagavad Gita, né, quando Arjuna pergunta a Krishna como é que eu posso me liberar da minha mente, que parece mais difícil de se controlar, assim como o vento, né? Mais difícil que o vento para se controlar é a mente. A mente é obstinada. Nós estamos assim há tanto tempo escravos da nossa condição mental. Então Krishna, a primeira coisa que ele fala para Arjuna em relação a nos libertarmos da mente é o desapego. E depois ele fala prática constante. Entende? A prática significa que você está observando os seus pensamentos de contemplação. O que você está realmente contemplando na sua existência é o que cria o vínculo que vai dar continuidade à sua vida material. Então, apego, né? Esse apego nós temos que ter por Krishna, por Deus. Então, a pessoa que não tem consciência de Krishna, consciência divina, geralmente essa pessoa vai endeusar, vamos dizer assim, as pessoas e coisas materiais externas, vai criar apego, né, por essas situações ou lugares que seja também. Então, Krishna fala que esse é o início da prisão material. Prabhupada, ele está dizendo que os sentidos precisam de verdadeira ocupação. E se eles não estiverem ocupados no serviço transcendental, amoroso ao Senhor, eles, de certo, procurarão ocupar-se a serviço do materialismo. Entende? Sempre quem está no comando somos nós, o Espírito. Então temos assim que ser uma testemunha, né? Observar como estamos usando os nossos sentidos diariamente. Porque toda a história da libertação da alma, que está agora, por exemplo, nesse corpo humano, é usar, né, a sua mente, que é o centro dos sentidos, para ocupar a energia pessoal, né? Nossa energia pessoal, nossa personalidade deve ser usada para satisfazer a suprema personalidade de Deus. Quando não fazemos isso, automaticamente caímos numa espécie de materialismo, onde vamos, né, endeusar a natureza material. Vamos ficar com o ego muito assim, dependente e inflado, para ter, né, uma posição aqui no mundo material que é totalmente ilusória, totalmente sem nexo, né? Então, Prabhupada diz que aqui, né, no mundo material, né, no universo, né, todo mundo, incluindo o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, que são assim personalidades assim, as mais elevadas personalidades aqui desse universo, estão sujeitas, né, à influência dos objetos dos sentidos. Tão poderosa é a Maya, né? Porque esses objetos dos sentidos são assim energia de Deus. E mesmo as personalidades mais poderosas do universo são suscetíveis de cair sob a influência, né, dessa energia e serem desviadas de suas consciências, né, espirituais.
Então, o que dizer de nós que somos assim jivas, assim, sem nenhum poder, porém, né, temos que depender da misericórdia de Krishna para nos mantermos nessa linha de serviço devocional, de prática constante, né? Então, Krishna, da mesma forma que a energia material dele cria todo apego, né? Vamos dizer assim, da mesma forma, se estamos com Krishna, Krishna ele faz com que também nos desapeguemos da natureza material. Se usarmos, né, o nosso livre arbítrio para nos rendermos a Krishna, então, naturalmente, ele vai afastar a sua energia de ilusão que cria tanto apego material, ou apego sentimental, apego intelectual, tudo isso, né? Então, Krishna, ele é realmente um amigo supremo, e aqui no Bhagavad Gita, nesses 2 versos, ele está assim, enfatizando por que nós estamos continuando vida após vida nesse mundo material, né, no universo, né, em si, tendo tanto vidas, entre aspas, assim, boas, né, no sentido de conforto material, como também assim, vidas bem miseráveis, onde estamos sempre sofrendo, né, independentemente de ter assim, riqueza, poder, fama, se a pessoa não está rendido a Krishna, a Deus, realmente essa pessoa está sujeita, dentro assim, do seu apego, a ter muita frustração. Isso é o que geralmente acontece. Então, até o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, né, sem assim, precisar mencionar outros semideuses lá dos planetas celestiais, eles estão sujeitos a cair de suas posições, e há histórias assim no Bhagavata, assim, contando, né, o orgulho do Senhor Brahma, o Senhor Shiva também assim, ficou atraído para uma, né, forma feminina de Deus. Então, assim, Krishna, ele é insuperável. Ninguém tem esse poder, assim, mesmo que você seja o criador do universo, né, o Senhor Brahma, assim, nem mesmo assim, essa personalidade assim está segura nesse mundo material. Como diz no Bhagavatam, há perigo em cada passo aqui no mundo material, se não estivermos, né, rendidos a Krishna, a Vishnu Krishna. Então, o único método, Prabhupada diz, que para sair desse labirinto da existência material é tornar-se consciente de Krishna. Prabhupada, ele é assim muito direto, né? Quando ele veio aqui no mundo ocidental, ele sabia que o tempo dele era muito curto e ele tinha que traduzir assim, muitos livros, e não teve tempo assim, para criar assim, tantas histórias, parábolas, metáforas. Então ele fala assim, né? Para sair desse labirinto da existência material, temos que nos tornar mesmo assim, devotos amáveis, né, de Deus, e entender a nossa posição como servos eternos amorosos do Senhor. E aqui é muito interessante, né, essa palavra, né, que ele usou, né, labirinto. Quando você entra no labirinto, há tantos, né, tantos caminhos de lá para cá, para lá, você vai andando e na verdade você nunca sabe onde você vai chegar. Por mais objetivos que você possa ter na sua vida material, esse é só mais um objetivo que você teve, assim, cada vida que você teve passada, ou que você vai ter na vida futura, se você não escapar, né, dessa energia material, é assim como um labirinto. Cada lado que você vai é um objetivo, mas depois você tem que voltar, ir para outro lado, e dessa forma, e não sai desse labirinto. Portanto, se estamos rendidos realmente a Krishna, fazendo essa prática do Santo Nome, realmente em amor, né, nos dedicando à vida espiritual, então Krishna imediatamente se situa do nosso lado e nos conduz nesse labirinto para a saída de uma forma muito fácil. Nosso orgulho, né, não deixa que cedamos a nossa alma completamente para Krishna. Dessa maneira, né, Maya ela não tem uma porta de saída. Ela é um engano. Você fica
acha que a porta de saída é por ali ou por lá, mas realmente quando você vai tem outro caminho e outro caminho, e estamos assim há milhões e milhões de vidas, e nessa vida agora atual estamos em alguma parte desse labirinto e pensando, né, como que eu vou sair daqui? Mas se você não tiver a misericórdia de Cristo, não, você não vai sair, porque Maya é uma ilusão, entende? E quando você se rende a Krishna, você transcende essa ilusão. Toda a questão não é o lado que você vai ou o que você está fazendo, mas sim esse aspecto da rendição, da devoção. E quando você está em Krishna, então você não está mais em Maya. É simples entender isso. Krishna é luz e Maya é escuridão. Entendeu? Não adianta você ficar tentando encontrar a luz dentro da escuridão. Mas no momento em que você se rende à fonte de toda luz, né? Isso que se chama a iluminação. Quando você se rende a Krishna, assim, imediatamente a escuridão desaparece. Porque você está conectado agora com a fonte suprema que manifesta essa energia material, que nada mais é do que um cenário para que possamos viver as ilusões que estamos desejando, através, né, dos nossos apegos. Então, nesse verso, essa contemplação dos objetos dos sentidos é que está criando esse apego, né? Aqui, Prabhupada, nesse significado, ele diz que o Senhor Shiva estava assim, meditando profundamente, mas quando Parvati agitou para o prazer sensual, ele concordou com a proposta e, em consequência, nasceu Kartikeya. Esse é um exemplo assim, de como uma autoridade no nível do Senhor Shiva cai sob os encantos, né, de Parvati, que é a sua esposa. Porém, para o Senhor Shiva cair dessa posição, isso é feito assim pelo Senhor Krishna, né? Ninguém assim cai por si só, né? Há uma influência assim, do Senhor Krishna mostrando o seu poder. Então, quanto mais elevado é um devoto, assim, ele tem que ser assim, muito humilde. Qualquer orgulho que o devoto tenha, o Senhor Krishna lhe dá uma, vamos dizer assim, uma prova mais pesada, onde o devoto vai ter que abandonar aquele orgulho. Krishna, ele é muito, muito sério, né, para aqueles que o estão buscando, para aqueles que querem se libertar completamente dessa energia material. Então, Parvati, né, representa também essa questão da energia material. E então ela agitou a mente, né, do Senhor Shiva, e o Senhor Shiva é quase assim, igual ao Senhor Vishnu. É igual e diferente, então essa Maya é muito poderosa. Também Prabhupada fala aqui, dando um exemplo, né, que quando era um jovem devoto do Senhor, Haridasa Thakura foi igualmente tentado pela encarnação de Mayadeva. Mas Haridasa passou facilmente no teste, devido à sua imaculada, né, devoção pelo Senhor Krishna. Nesse significado, Srila Prabhupada ele dá o exemplo do Senhor Shiva, que até o Senhor Shiva, né, ele controla o falso ego, então ele está numa posição assim, muito assim, avançada, né? Então o Senhor Shiva caiu, mas Haridasa Thakura, que era um devoto, né, puro de Krishna, na verdade Haridasa Thakura ele foi o precursor, né, o iniciador do canto dos santos nomes de Krishna, e mostrou que, né, Prabhupada está falando aqui que mesmo assim a encarnação de Mayadeva, diante de Haridasa Thakura, ele estava meditando numa caverna, e Maya, né, se personificou numa mulher assim belíssima. A gente não pode imaginar o que é Maya se personificando numa forma, né, de mulher. É algo assim, é o encanto de todas as mulheres do universo de uma vez só. Porém,
Haridasa Thakura, ele estava assim tão absorto em cantar os santos nomes de Krishna em meditação, que quando Mayadevi apareceu, ele assim nem se abalou, né? Ele nem se abalou, ele pediu para Mayadevi esperar um pouco, né? Ele falou assim, espere um pouco, espere eu terminar o meu canto, né? Meu voto de cantar 300.000 voltas diárias, que depois eu lhe dou atenção. E Maya, realmente, aí sentou-se, né? Esperou ele cantar. E no final, assim, através de ouvir tanto o Haridasa Thakura cantar o santo nome, Maya assim, se purificou, né? Se purificou completamente, assim, perdeu toda a vontade de encantar o devoto, e na verdade Mayadeva se iluminou e também começou a cantar o santo nome. Então esse é o poder de um devoto puro. Se ele, dando esse exemplo de Haridasa Thakura, se mesmo a Maya personificada não conseguiu, né, dobrar a mente de um devoto puro, né? Então devemos entender esse poder do santo nome. Isso aí está nos ensinamentos, né, do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Quanto isso, o Sr. Shiva, mesmo em meditação profunda, ele foi retirado do estado de transe dele por Parvati e simplesmente se ocupou em prazer sensual, a pedido dela, para ter um filho, né, um filho muito poderoso, Kartikeya. Então essas histórias, né, são muito assim magníficas, porque falam de personalidades assim as mais elevadas do universo, né? Prabhupada diz que conforme ilustra o verso, né, esse verso acima, né, mencionado de Sri Jamunacharya, um devoto sincero do Senhor evita todo o gozo dos sentidos materiais devido a seu gosto superior pelo prazer espiritual na companhia do Senhor, né? Essa é toda o segredo para você não ficar preso nessa energia material. Você se tornar um devoto sincero de Krishna e tentar assim evitar todo o gozo dos sentidos materiais, tendo, né, uma experiência de gosto superior. Você só pode evitar, né, desfrutar da matéria quando você está realmente sentindo esse amor por Deus, esse gosto transcendental. De modo que Haridasa Thakura estava assim, completamente em prazer pleno, né, enquanto cantava a Japamala, o Mahamantra, né, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que quando Maya apareceu, ele nem deu assim, atenção. Assim. Enquanto que nós, quando Maya assim, se personifica em qualquer encanto, assim, qualquer objeto, qualquer lugar mais bonito, ficamos assim, completamente assim, encantados e esquecemos de Krishna. Nós somos, assim, como diz, assim, muito facinhos, né? Então Maya controla, assim, sem fazer força, controla toda a humanidade. Porém, um devoto puro, Maya, assim, respeita, né? Na verdade, o devoto puro, ele conquista Maya, né? Faz com que Maya, a energia da ilusão, sirva ao seu propósito espiritual. Esse é o poder de uma pessoa que realmente se rendeu a Deus de todo o coração, né? Que está vivendo nesse gozo superior, nessa plataforma de bem-aventurança. Então, qualquer gozo relativo ao corpo material ou à mente material já ficam assim muito insignificantes. O devoto puro realmente ele aprecia a natureza material, né? Ele enxerga assim como ela está agindo, como ela está se manifestando, porém ele apenas observa isso que vai acontecer. Ele usa a Maya, energia material, para satisfazer o propósito do Senhor de elevar todas as almas que estão inconscientes, que estão dormindo aqui nesse plano material, deixando para se render a Deus em outra vida, porque há muitas coisas para fazer agora nessa vida, temos que lutar, né, por política, por uma vida social melhor,
por uma economia, mas assim, deixamos para realizar Deus assim, depois, né? Quando as coisas do mundo material estiverem resolvidas, ou quando tivermos mais tempo na velhice, né? Então vamos nos render a Krishna. Esse absurdo mental, assim, estamos sendo iludidos assim, 24 horas por dia, né? Deixando para depois, procrastinando. Isso aí é o que você tem feito, né? Ou que nós temos feito há tantas e tantas vidas. Estamos nos auto-enganando de tal forma que Maya nem precisa fazer nenhum esforço para nos manter assim, escravos da nossa própria mente. Então temos que tomar assim, uma decisão sincera em nossa vida e realmente nos ocuparmos aos pés de lótus de Krishna, assim, ter muito apego, né, a Deus, né? Temos que contemplar Krishna para desenvolvermos apego por Krishna. Esse apego vai vir naturalmente, porque você é um servo eterno, amoroso de Krishna. Então, se tivermos esse gosto, né, superior, que é o contato com Krishna em nosso coração, ou com o Santo Nome, ou com o Bhagavad Gita, com as deidades, com os devotos puros, assim, é o Sri Krishna Sankirtana, né, como dizia Chaitanya Mahaprabhu. Esse gosto superior cultivado todos os dias fará que nós evitemos o gozo dos sentidos materiais, porque já não vai nos atrair tanto assim como antes, porque estamos sentindo prazer em estar com Deus, né? Então esse Prabhupada diz que é o segredo do sucesso. Segredo, né? Um sucesso. Sucesso significa sair desse mundo material e voltar para o mundo espiritual. Não existe assim, sucesso material. Assim. O que é isso, sucesso material? Você está numa prisão e aí você vai ser o prisioneiro mais rico, assim, ou mais poderoso, sabe? Assim, completo absurdo isso. Você tem que desejar Deus, que é a fonte de toda opulência, de toda riqueza, de todo conhecimento, né? De todo poder. Então, assim, se você tem amizade de Krishna, então o resto vai vir por acréscimo na sua vida. Essa riqueza que você busca, assim, no mundo material, assim, vem e você usa para servir a Krishna, ou para ter uma tranquilidade maior na vida, para se dedicar ao serviço devocional. Apenas isso. Então, o segredo do sucesso é evitar, né, esse gozo irrestrito, né, sem limite dos sentidos materiais, só para desfrutar o ego, né? Em função disso, estamos fazendo tantas coisas cruéis, perdendo a sensibilidade para simplesmente ter um pouquinho de prazer material. Degradamos a nossa existência superior. Então, Prabhupada está falando aqui que, portanto, quem não está em consciência de Krishna, por mais que possa controlar os sentidos através da repressão artificial, com certeza acabará fracassando, pois o menor pensamento de prazer dos sentidos o agitará e buscará satisfazer os seus desejos. Muitas pessoas pensam que forçando, né, os sentidos a pararem de agir, ou tentando assim, renunciar ao mundo material de uma forma, tipo um isolamento, né? Vou me isolar do mundo, vou para as cavernas, ninguém vai me perturbar. Dessa maneira, assim, se você não está realmente ocupando os sentidos na consciência de Krishna, no final a pessoa não se suporta, né? Sem Deus, o espírito, mesmo que renunciando ao mundo material, mesmo assim o espírito não se suporta. E aí ele começa a acessar, né, a vontade de ter prazer material. Natural, temos que ter prazer. Estamos todos buscando prazer. Só que não sabemos, né, que simplesmente por nos rendermos aos pés de lótus de Krishna, todos os nossos prazeres imediatamente são satisfeitos.
por esse sentimento da bem-aventurança. Quando você está experimentando Ananda, então isso é a soma, né, de todos os desejos materiais e espirituais. Krishna ele vai manifestar no seu coração essa força, né, luminosa, que vai fazer você realmente entender que os desejos materiais eram realmente coisas artificiais, coisas que buscávamos, né, em todas as qualidades de ilusão, e gozo assim só temporário, né? Aqui no mundo material tudo oscila, começa assim e termina muito rápido. As vidas também encarnadas, né, duramos assim 100 anos, então 100 anos perto do espírito que é eterno, é um piscar de olho, né? Dessa maneira, né? Nascimento, morte, nascimento, morte, nascimento e morte, e agora estamos nessa forma humana e continuamos assim contemplando os objetos dos sentidos, né, nos apegando a esses objetos, às pessoas, né, materiais. E aqui Krishna fala que desse apego desenvolvemos a luxúria. Luxúria é isso. O que é luxúria? Luxúria não é sexo. A luxúria é o desejo intenso de desfrutar a natureza material o máximo possível. Né? O sexo ele é simplesmente uma das formas, né, que é praticamente uma das maneiras mais atrativas, né, que Maya usa para nos prender nesse mundo material, de modo que ficamos assim sempre correndo atrás de mulheres correndo atrás de homens, e hoje tem toda, né, uma mistura sexual, assim, para tentar ter aquele gozo, aquele orgasmo, aquele prazer, né? Então, isso é a luxúria, né, de comer, né, queremos comer toda hora, e qualquer coisa assim que esteja relacionado com um desejo intenso do corpo material e da mente, né? Até mesmo o estudo de literaturas sagradas, tudo assim, às vezes pode ser uma luxúria, né? De ter esse prazer de conhecer mais que o outro. Tudo é o ego assim, sendo estimulado e aflorado. Então Krishna fala que esse apego, né, que vem da contemplação dos nossos sentidos para a matéria, cria esse desejo intenso de desfrutar continuamente esses objetos, essas pessoas, esses lugares, esses conhecimentos, tudo. Ficamos presos. Isso é a roda de Sansara. Estamos vindo aqui para outras vidas porque estamos escolhendo ter desejos materiais. Essa vida que nós temos hoje é o resultado dos desejos que eu tive na vida passada, dos apegos, né? Então, eu tinha certos desejos, certos apegos, e nasci nessa forma humana com as pretensões futuristas, né, que eu queria ter nessa outra vida que é essa agora que eu estou vivendo. Porém, Krishna vem, traz o Bhagavad Gita, você se rende realmente aos pés de lótus de Deus, começa a meditar, a cantar o santo nome, a fazer tudo que tem relação com a atração com Krishna, e essa é a maneira de você se libertar, né, da ilusão, né? Esse é o segredo do sucesso, conforme, né, Srila Prabhupada está falando aqui, analisando esses versos. Então, luxúria, Krishna explica que é produto do modo da paixão, da atividade assim, intensa, fazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não tem tempo, amanhã eu vou fazer, papá. Luxúria. Temos que ficar em paz com nossa mente, sair, né, dessa ansiedade terrível, querer desfrutar infinitamente o mundo material. Isso aí causa muito mal ao espírito que está consciente de Deus. Vaikunta, né? Vaikunta significa o mundo sem ansiedade, o mundo onde todo mundo está aplicando o seu amor para Krishna. Entende? Então temos que criar essa plataforma de Vaikunta em nosso coração e sair desse mundo de ansiedades e lamentações por causa dos nossos apegos, né? Por causa da nossa luxúria. Não ficar assim contemplando os objetos e as pessoas, né? Com os nossos sentidos e perdermos o foco espiritual, né? Já que Krishna pede para que lembremos dele, né? Pensemos nele o tempo todo. Essa é a prática constante
Não devemos deixar a nossa mente flutuar para as coisas materiais, para os objetos dos sentidos. No começo, né, realmente, já estamos assim, tantos milhões de vidas escravos dos nossos sentidos, que no começo vamos ter uma variação, né? Vamos estar meditando em Krishna e desfrutando materialmente, porém, com a prática, você vai começar a sentir esse prazer espiritual emanado por Deus dentro do seu coração, e você vai realmente se desapegar da vida material e vai seguir o seu destino até o fim desse corpo material, se preparando para voltar para o mundo espiritual após a morte. E aí depois, aqui nesse verso 62, né, depois do apego que você desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira, porque nós vivemos num mundo muito competitivo, né? Todo mundo quer ser melhor que o outro, todo mundo quer desfrutar mais que o outro, explorar dessa maneira, né? Mas há uma competição, há uma inveja, e quando você não consegue satisfazer a sua luxúria, você fica irado assim, porque não conseguiu aquilo que tanto queria, né? Toda essa sociedade demoníaca, né? Todo esse sistema demoníaco atual, ele imprime na sua mente essa vontade de conquistar isso, ter aquilo, né? Tem que ter o celular, tem que ter o carro, tem que ter aquela mulher, tem que ter aquele homem, tem que ter aquilo. E então esse sistema faz com que as pessoas frustradas fiquem iradas, porque as pessoas não conseguem satisfazer esses falsos prazeres da mente, né? Que são a ilusão. Esse é o jogo de Maya. Temos que sair, né, desse falso reduto do nosso coração e ficar simplesmente meditando em Deus. Então, ira, né? Todo mundo assim está muito violento, está fazendo coisas assim indevidas para conseguir o que quer, né? Coisas mesquinhas assim, estão até assim, matando por nada, assim, só para conseguir riqueza e herança, sei lá. Podemos dar muitos exemplos aqui. É só observar o mundo externo que podemos entender isso, né? Essa ira. Então a ira é o modo da ignorância, do modo da paixão, que a luxúria atua, a atividade, vem a ira, que é o modo da ignorância, que é a atividade assim, destrutiva. Por isso que o Senhor Shiva controla, né, o modo da ignorância. Esse fogo que queima todo o universo, destrói todo o universo, vem do Senhor Shiva. Então também ficamos assim, muito chateados por não conseguir assim. Então nos sentimos menores que o outro, porque o outro tem tantas coisas materiais e eu não tenho. E isso tudo é um jogo, porque a ideia é que Krishna vem passar, é que você tem que ter amor por Deus, apenas isso. O amor por Deus é o contrário da luxúria, né? O amor a Deus, você desfruta da presença de Deus, enquanto que a luxúria, você desfruta da energia material para o seu ego. Entende? Amor divino significa que você desfruta de Deus. Então esse amor que Krishna pede que desenvolvamos em nosso coração, essa prática, por exemplo, de cantar o santo nome, a prática de meditar, tudo isso vai nos conduzindo internamente para esse ponto onde vamos sentir esse amor a Deus, e sentindo esse amor exatamente assim, onde vamos realmente nos libertar dessa matéria que é feita assim de, né, muita luxúria e ira. Então nesse verso aqui, né, continua falando que depois da ira, né, vai surgir assim completa ilusão. Quando você fica no modo da ignorância, devido à irritação por não conseguir o que quis, você cai realmente assim de uma forma bem assim forte na vida da ilusão. Você nem percebe, né? Tantas vidas, né, estamos assim. E quando estamos nessa ilusão, a nossa memória espiritual, ela fica confusa. Você esquece que você é uma parte integrante de Krishna. E então, para conquistar o que você quer nessa vida material, você não mede esforços para gastar tanta energia
com algo que depois que você conquistar, de repente você nem vai ligar mais para isso, já vai querer outra coisa e outra coisa. Assim que funciona, né? A energia da ilusão. Parece que quando a gente vai ter alguma coisa e que aquilo parece que é a realização do nosso sonho, e quando você obtém aquilo, né, ou aquela pessoa, ou aquela casa, aquela situação, logo depois aquilo já passou. A mente, ela nunca se satisfaz com aquilo que ela conquista, né? Assim, essa é a artimanha, né, de Maya. Ela promete felicidade, mas no fim é apenas um prazer de conquista. Não tem assim, essa felicidade assim, que a gente imagina ou que é manipulado, né, de uma forma a achar que conquistando determinada coisa material vamos ter assim, uma realização, assim, uma felicidade. Isso aí não existe, né? A felicidade está dentro de nós. Nós somos a felicidade, nós somos feitos de Ananda. E essa felicidade, ela só é possível quando nos rendemos aos pés de lótus, né, de Krishna, de Deus, da fonte suprema da existência. Então, assim, ficaremos plenamente satisfeitos. Nada vai nos trazer, assim, temor ou ira, né? Nossa luxúria, assim, vai ser bem assim, moderada, vamos dizer. Vamos viver a nossa vida material, dando, assim, algum prazer para o corpo, mas não vai ser, assim, o objetivo de realização ou de felicidade. Isso é o que Krishna nos ensina. Então, quando estamos nessa ilusão, nossa memória já foi assim, embora, né, espiritual. Esquecemos completamente de Krishna. E nesse verso aqui, Krishna está falando que quando a memória está confusa, perdemos a nossa inteligência. A inteligência é o nosso poder, né, de discriminar entre o espiritual e o material, né, entre o real e o irreal, entre o eterno e o temporário. Então, quando perdemos a inteligência, que é esse aspecto humano, né, vamos dizer assim, forma humana, ela se destaca de outras formas porque ela tem uma inteligência que sabe ver o que é real do que é irreal, que entende o que é se render a Deus e o que é viver, né, uma vida material. Mas quando você foi assim, totalmente tomado pela ira que criou a ilusão, sua memória vai embora e você passa a viver como um animal mesmo, né? Você cai do padrão humano, só está interessado em comer, em dormir, em desfrutar sexualmente e se defender, né? Sobreviver, assim, porque você esqueceu de Deus, que Deus está controlando tudo, então você tenta controlar a sua própria vida, porém Maya é que te controla. E Maya vai te dando assim, um chute atrás do outro, para você assim, deixar, né, de ser assim, uma pessoa assim, que ignora, né, ignorante. Então esses versos aqui são bem simples, né? Krishna, ele é fabuloso, assim, ele resume assim, muito facilmente. Ele fala assim, né, porque ele fala, se você perder essa inteligência, você vai cair de novo no poço material. Então Krishna está falando aqui de novo. Por que de novo? Porque você está caindo a cada vida, você está caindo no poço material. Então agora, se você recebeu esse conhecimento da consciência de Krishna, se você viu assim a forma de Deus, se você ouviu o santo nome, né, de Krishna, se você estudou com a sua inteligência o Bhagavad Gita, o Bhagavata, o Chaitanya Charitamrita, né, ou as palavras de um devoto assim, puro, e se mesmo assim você não se rende a Deus, se você perde essa oportunidade de receber diretamente a misericórdia de Krishna de dentro do seu coração, para sair desse labirinto, né, da vida material, então a sua escolha está sendo assim, muito infeliz. Você está escolhendo passar pela vida de ansiedades, misérias e sofrimentos, né? Você se torna escravo da luxúria. Então Krishna está falando aqui que cairemos repetidamente na energia material se realmente ficarmos assim mornos, né? Vamos dizer, na nossa vida espiritual, tentando viver uma vida material e uma vida espiritual. Não existe isso. Não há divisões, né? Como diz o Senhor Cristo, né, na Bíblia,
Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, senão você terá um reino dividido contra si mesmo. Então você não pode servir a Maya e não pode servir a Krishna ao mesmo tempo. Você tem que ter consciência de Krishna e ir além da energia de Maya, porque tudo está aqui, né? Não é uma questão de você sair de Maya, não existe isso, é uma consciência que você adquire ao estar em contato com Krishna, e você vive na mesma Maya que todo mundo. Porém, a Maya em relação ao seu mundo vai ser assim, completamente diferente da Maya em relação ao mundo das pessoas que não se renderam a Deus, a Krishna. Mesma Maya, mesma energia material. Porém, a vida do devoto é completamente bem-aventurada. Eu gosto muito de usar o exemplo de um oásis no deserto, né? Enquanto a Maya, para a maioria das pessoas que não se renderam a Deus, é como um deserto, né? Escaldante, né? Forte, que está criando muita sede, fome e necessidades materiais que nunca darão satisfação. O devoto é um oásis nesse meio do deserto, assim, comendo muitas frutas, né? Bebendo de água maravilhosa, tendo brisas, né? Suaves, passarinhos. Dessa maneira, então as pessoas que estão no deserto se aproximam, né, de um devoto que está vivendo em bem-aventurança, e ao se renderem aos devotos e a Krishna, ele recebe essa água abençoada da vida real, e passam também se tornam também, né, assim, oásis, né, nesse mundo. Isso é o que Krishna está nos ensinando aqui, né, nesses versos. Nesse verso 63, né, Srila Prabhupada, em seu significado, ele diz que Srila Rupa Goswami nos deu essa orientação. Isso está no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.258. Pelo desenvolvimento da consciência de Krishna, entendemos que tudo tem sua utilidade no serviço ao Senhor. Aqueles que estão sem conhecimento da consciência de Krishna tentam evitar artificialmente os objetos materiais e, como resultado, embora desejem libertar-se do cativeiro material, eles não atingem a perfeita fase de renúncia. Sua aparente renúncia chama-se palgo, ou menos importante. Por outro lado, quem é consciente de Krishna sabe como usar tudo a serviço do Senhor. Por isso, não se torna vítima da consciência material. Por exemplo, para um impersonalista, o Senhor ou o Absoluto, sendo impessoal, não pode comer. Enquanto um impersonalista tenta evitar os bons comestíveis, o devoto sabe que Krishna é o desfrutador supremo e que ele come tudo o que lhe é oferecido com devoção. Assim, após oferecer alimentos saborosos ao Senhor, o devoto aceita os restos chamados prasadam. Desse modo, tudo fica espiritualizado e não há o perigo de uma queda. O devoto toma prasadam em consciência de Krishna, ao passo que o não devoto a rejeita ao considerá-la material. Portanto, devido à sua renúncia artificial, o impersonalista não pode gozar a vida, e por esta razão, uma leve agitação da mente volta a arrastá-lo para o poço da existência material. Diz-se que tal alma, mesmo que se eleve até atingir a liberação, torna a cair, porque não pratica o serviço devocional. Então aqui essas palavras de Rupa Goswami, né, que é uma Gopi, né, aqui encarnada aqui nesse planeta material, que veio para servir assim, né, ser o testa de ferro, né, cabeça da missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Está explicando que tudo isso aqui que nós ouvimos, né, mostrando que as pessoas que não se rendem a Krishna, ou que acreditam que Krishna é só uma energia, ele não só também assim, não desfruta do mundo material, como também não realiza
essa bem-aventurança interna de prazer que é estar rendido ao Senhor Supremo, né? A suprema personalidade de Deus. Então ele tem uma renúncia artificial. Renúncia significa não que você abandona o mundo material, mas sim que você usa tudo para satisfazer ao Senhor Krishna. Então essa é a verdadeira liberação, onde os devotos podem viver, né, nesse mundo aqui chamado de Maya e usar tudo, oferecendo, né, para Krishna purificar, e isso vai manter o seu caminho seguro, energeticamente falando, e espiritualmente ele vai avançar em consciência, enquanto que um impersonalista, simplesmente qualquer agitação da mente assim, mais forte, eles caem da posição de renúncia deles, porque não estão sabendo usar a energia material de forma adequada. Porque Maya é muito poderosa. Você não pode assim, simplesmente falar assim, eu não quero desfrutar de você. Não é assim que funciona. Você tem que se render a Krishna, sentir, né, o prazer transcendental, e naturalmente você vai transcender a energia de Maya e vai viver uma vida em paz, tranquila. Então, por isso Krishna fala, né? Pensa, mão maná bhava mad bhakto madhyadi mão namaskuru. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adora-me, né? Presta-me adoração. Porque Krishna é Deus, é o Ser Supremo de toda a existência. E Ele está exatamente agora dentro do seu coração. Tente perceber isso. Não deixe para depois, não deixe para outra vida. Nesse exato momento você está em algum lugar do labirinto material, então não adianta mais ficar andando sozinho, você está perdido. Mas se Krishna aparecer em seu coração, ele vai te conduzir para a saída facilmente. E esse dito, né, labirinto, simplesmente vai desaparecer. Porque você compreende, né, Maya, né? Você compreende. É uma coisa muito legal assim. Você se rende a Krishna, né, com a sabedoria e amor, e você começa a ver o mundo material como ele realmente é. A energia, né, material, você começa a entender como é o seu espírito. O Bhagavad Gita nos dá essa compreensão direta da alma, né, quando nos rendemos ao conhecimento, à sabedoria do Bhagavad Gita e a Krishna. Você começa a se sentir também em relação a essa energia material, você entende que é algo diferente e você compreende a presença, né, de Vishnu, de Krishna no seu coração, e aí você transcende tudo. Então você para de contemplar a natureza material com os seus sentidos assim, que estão determinados a serem luxuriosos, né, a ter muito apego, né? Você transfere todo o seu apego para Krishna e a sua luxúria se transforma em amor a Deus. Então, através desse amor de Deus, vai surgir, né, o amor puro por Deus. Né? Enquanto a luxúria desenvolve a ira, o amor a Deus desenvolve, né, bem-aventurança, assim, muito prazer. Você já não está mais assim, se afetando pelas coisas do mundo, porque você agora entendeu, já está passando aqui, já é mais tarde, né, do que parece, e já está na hora de voltar, né, para o mundo espiritual, né? Vamos voltar logo, não vamos ficar aqui vivendo essa vida assim, de Kali Yuga, tantos conflitos, pessoas vivendo como animais, assim, selvagens mesmo, os egos, né, todo mundo egoísta. Bom, esperamos que agora nessa era de transição aumente, né, um pouco a espiritualidade aqui, né, no planeta, né? Dá uma forcinha aí para a humanidade, né, que está muito caída. E aí quando você está em bem-aventurança, né, completa assim, realização, você vai ter realização de Deus assim, né? Aí a sua memória vai ficar completamente assim, você vai lembrar sempre de Krishna, sua memória vai ficar sempre estável, né? E aí a sua inteligência vai aumentar mais ainda, você vai ganhar cada vez mais inteligência, porque você está conectado com a fonte, né, de toda a inteligência, que é Krishna. Você se torna o Bhagavad Gita vivo, porque você está vivendo em Krishna. E aí, em vez de você cair de novo nesse poço material, você cai lá no mundo espiritual, né? Você vai lá para o mundo espiritual.
Essa é toda a proposta. Então, eu vou ler o verso 62 e 63 aqui, para vocês pegarem assim, tudo aqui que Krishna falou. Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. E de tal apego se desenvolve a luxúria. E da luxúria surge a ira. Da ira surge completa ilusão. E da ilusão, a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Espero que vocês tenham gostado da aula. Hoje foi uma aula bem bacana, mostrando a trajetória da mente que se prende aqui no mundo material, né? Então, é só mudar a sequência, né? Vamos contemplar Deus e no final estaremos preparando-nos internamente para voltar para o nosso lar original, o lar de bem-aventurança completa, sem nenhuma ansiedade, né? Então, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, Haribo.